Bom, vamos começar com essa nossa primeira aula. Então a gente viu no vídeo de introdução o que a gente vai falar nesse treinamento. E eu quero começar essa aula falando que existem, vamos dizer assim, duas formas da gente dividir o conhecimento sobre dinheiro, tá? Então existe o conhecimento externo e também existe o conhecimento interno. O conhecimento externo é aquele que a gente aprende, vamos supor, com administração, com conhecimento em negócios, conhecimento em finanças, em investimento. Então a gente pode considerar esse tipo de conhecimento um conhecimento um pouco assim mais técnico, tá certo? E também existe o conhecimento interno, que é aquele que a gente faz as seguintes perguntas, que é como a gente pensa, quais são as crenças que a gente possui sobre dinheiro, quais a opinião que a gente tem sobre nós mesmos, se nós somos capazes de gerar aquela quantidade de riqueza, como a gente se relaciona com pessoas e se a gente se dá bem com elas ou não, qual a visão que a gente tem que aquela pessoa tem sobre a gente, tá? Se a gente confia na gente mesmo, se a gente acha na verdade que a gente é capaz de gerar aquela quantia de riqueza e se a gente consegue enfrentar o medo e o desconforto. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem, vamos supor, um nível de conhecimento e a gente quer expandir esse nível de conhecimento, a gente automaticamente acaba passando por um desconforto, mesmo que temporário, que é necessário para a gente fazer essa transição desse nível, vamos supor, de 5 para o nível de 6. A gente precisa passar por esse desconforto, porque a nossa mente ela quer que a gente não passe por desconforto, ela quer se manter confortável onde a gente está, porque isso não exige, faz com que a gente precise, vamos dizer assim, fazer pouco esforço, e é isso que ela quer. Tá? Ela não quer fazer esforço, quer manter a nossa vida tranquila. Mas se a gente reprogramar a nossa mente, a gente vai ver que a gente precisa passar por esse desconforto para a gente subir de nível. É algo totalmente normal. Da mesma forma, quando a gente vai estudar para uma prova, a gente vai passar por um desconforto temporário. Mas depois a gente vai estar acostumado e aquele desconforto vai ser algo natural e não vai ser mais desconfortável. Outra coisa interessante que a gente tem que entender é que a forma como a gente vê o mundo e como a gente, vamos supor assim, a gente pensa e vê o mundo, tá certo? É o que determina o nosso grau de sucesso, tá certo? Então, se eu vejo o mundo como um mundo escasso, que não existem oportunidades, ou que é um mundo pobre, muita pobreza, essas coisas, eu vou ver, os meus resultados vão ser, vamos dizer assim, consequências dessa minha forma de pensar. Agora, se eu vejo o mundo como um ambiente que existem muitas oportunidades, que eu posso enriquecer, que eu posso gerar abundância, que eu automaticamente posso gerar mais valor para as outras pessoas, a consequência disso é que eu vou ter resultados que vão, vamos dizer assim, refletir essa minha forma de pensar. E o que acontece? Dessa forma, o patrimônio que eu possuo, ele vai ser uma consequência dessa minha forma de pensar, porque ele vai ser, vamos dizer assim, o resultado dessa minha forma de pensar. Outro fato importante e que eu comento com as pessoas é que eu pergunto se as pessoas já viram como pessoas do Big Brother, que é o programa, aquele que passa na Globo, como vocês já perceberam que pessoas que ficaram muito ricas, elas depois ficaram muito pobres. Então, o que será que acontece com esse tipo de pessoa? Então, na verdade, é que a mente delas não está programada para lidar com aquela quantia de dinheiro. Então, o que acontece? Ela recebe 1 milhão ou 1,5 milhão, eu não sei exatamente quanto está o prêmio agora, mas a mente dela não está programada para lidar com aquela quantidade de dinheiro. Então, como consequência disso, ela, vamos dizer assim, ganha esse dinheiro e acaba devolvendo todo esse dinheiro, porque ela acha que aquilo é muito dinheiro. A mente dela acha que aquela quantia, às vezes ela não merece aquela quantia. Tá? Então, se a gente não programa a nossa mente para lidar com aquela quantidade de dinheiro, a gente automaticamente acaba devolvendo esse dinheiro ou gastando ele e voltando a ter o patrimônio que a gente tinha antes de receber esse dinheiro. Tá? Então, isso é muito importante. Então, esse é um dos motivos pelas quais as pessoas elas acabam não enriquecendo. A mente delas não está calibrada para lidar com aquela renda ou aquela quantia que ela acaba recebendo ou ganhando e assim por diante, certo? Então, pessoas que ganham na loteria também, existem vários casos de pessoas que ganham na loteria, acabam gastando tudo, não sabem como lidar com o dinheiro e também acham que aquele dinheiro é muito, elas ficam muito exaltadas e por isso acabam fazendo tudo isso. Na verdade, tem vários fatores
que eu não vou citar todos agora, mas ao longo do treinamento a gente vai ver que tem vários pequenos detalhes que acabam fazendo uma grande diferença no resultado final. A gente vai ver que quem enriquece trabalhando e construindo a sua riqueza é um pouco diferente, né? Então pessoas que começam, vamos supor, são pessoas de classe média, pessoas que são pobres ou até mesmo pessoas ricas que ficam muito mais ricas, elas construíram essa riqueza e elas já pensam de forma diferente. Então uma pessoa que ela construiu uma riqueza muito grande, ela fica pobre de novo, dificilmente ela vai continuar naquele patamar pobre. Muito provável, ela vai ver outras oportunidades, outros negócios e ela vai ficar rica de novo. Então, por exemplo, se eu pegasse um Bill Gates hoje, né, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, se ela não sei se ela está em primeiro agora, se o Bill Gates, no caso, não está em primeiro na lista da Forbes, mas se a gente tirar tudo que o Bill Gates tem hoje, tá, é muito provável que ele consiga reconstruir uma grande riqueza. De repente não tanto quanto ele tem hoje, mas ele vai em rumo ao que ele tem hoje. Mesmo, obviamente, se ele ficasse vivo até por uma quantidade de tempo suficiente, é muito provável que ele recuperasse o que ele tem hoje. Tá? Então é essa que é a grande questão. No Brasil, por exemplo, a gente teve o Mauá, que ele teve um patrimônio, vamos dizer assim, muito grande. Ele ficou pobre, quebrou e depois, antes de morrer, ele conseguiu reconstruir boa parte do patrimônio dele. Tá certo? Então, como é que a gente pode explicar isso e por que isso acontece? Então, na verdade, a pessoa ela perde o dinheiro e o patrimônio, mas isso não é o mais importante, e é isso que é importante a gente entender. O mais importante é a forma como a gente pensa, porque a partir da forma que a gente pensa, o dinheiro ele vai ser uma consequência disso. A gente vai conseguir reconstruir o nosso patrimônio. E se a gente não calibrar a nossa mente para ganhar 10, 20, 100 mil reais por mês, a gente não vai conseguir isso, porque a nossa mente não está calibrada, tá certo? Então, por exemplo, um bilionário, um cara que tem bilhões de dólares, de reais, se ele voltar a ser um milionário, ele vai calibrar a mente dele novamente. Na verdade, a mente dele está calibrada para ser bilionário, e é muito pouco provável que ele não volte a ser um cara bilionário, porque ele sabe o caminho, ele sabe achar as oportunidades, ele sabe, vamos dizer assim, qual o caminho que ele deve seguir para voltar a ter aquele bilhão. Tá? Então, para fazer uma analogia, vamos supor que você ganha 3 mil reais por mês. Se você começa a ganhar 200, acontece alguma coisa, você ia se sentir muito incomodado e você já sabe o caminho que você deve trilhar para chegar àqueles 3 mil reais por mês. Certo? Então, na verdade, é a mesma coisa, só que em escalas diferentes, né? A gente multiplica algumas vezes, obviamente, mas, na verdade, o processo mental ele é muito parecido. Você se sente incomodado com aqueles 200 e você sabe o caminho que você tem que fazer para ganhar aqueles 3 mil reais. Então, obviamente, existem pessoas que têm a mente programada para ganhar milhões e outras para ganhar bilhões, né? E a gente pode programar nossa mente para qualquer forma, para qualquer um desses valores, né? Obviamente que ganhar bilhões vai dar inicialmente um trabalho muito maior, né, que ganhar milhões, mas se a gente quiser e se a gente, vamos dizer assim, realmente quiser, que é o que a gente vai ver depois, a gente pode conseguir fazer isso, tá? É uma questão de tempo. Agora, vamos ver porque a maior parte das pessoas não conseguem se tornar financeiramente livres, tá? Então isso acontece porque a maior parte das pessoas elas agem de forma inconsciente. Elas têm crenças e valores que dentro do subconsciente delas acaba impedindo que elas ajam da forma, vamos dizer assim, correta, entre aspas, para se alcançar aqueles valores. Tá? Então, se eu tenho crenças erradas que as pessoas ricas, vamos supor, são pessoas que roubam, ou se as pessoas ricas são pessoas más, são pessoas que só têm dinheiro porque elas ganharam aquele dinheiro, não porque elas construíram aquilo, o meu subconsciente, quando eu começar, vamos supor, a ganhar mais dinheiro, ele vai dizer, não, isso é uma coisa de pessoa má, eu não sou uma pessoa má, então eu não mereço aquilo. Então ele atrapalha a gente a construir nossa riqueza. Né? Então é muito importante também que observar a realidade em que você vive, se você está cercado de pessoas, tá? Que tem essa mentalidade negativa de que pessoa rica é ruim, ou acha que fica arranjando desculpa para não fazer as coisas, isso vai atrapalhar você a construir sua riqueza também, tá certo? Elas acabam ancorando o seu padrão de vida, aquele ganhar 500 reais por mês como sendo algo normal, ganhar 2 mil reais por mês como sendo algo normal, e não como sendo aquela coisa, pô, tô ganhando muito pouco, né? Aquela coisa que incomoda você e faz você ganhar mais, tá certo?
Então, por isso que quem vive geralmente num ambiente de abundância, um ambiente que ganhar 100 mil reais por mês entre todos os amigos é algo normal, dificilmente vai ficar abaixo daquilo, porque aquilo é algo normal para ele. Então é muito provável que ele construa algum negócio, alguma coisa que gere também aqueles 100 mil, 200 mil reais por mês, 300 e assim por diante. Tá? Então o nosso convívio também, a gente vai ver depois, é algo que influencia muito em quanto a gente vai ganhar e quanto a gente vai ter de patrimônio. Tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tá? Isso faz bastante tempo, eu achava, vamos dizer, 10, 20 mil reais muito dinheiro. Até porque eu era muito novo, né? Eu tinha 19 anos, então 10, 20 mil reais para mim era uma quantia muito grande. Até que um dia um cliente quis comprar uma ação e ele quis comprar R$1 milhão numa tacada só. Naquele momento eu fiquei espantado, meu Deus, R$1 milhão numa compra. Só que depois eu vi que aquilo era comum. Então hoje eu não acho mais R$1 milhão, 2 milhões muito dinheiro. Por quê? Porque vamos dizer assim, minhas crenças mudaram, meus tetos de valores mudaram. E isso fez eu conseguir ganhar mais dinheiro, porque antigamente eu achava R$1 milhão muito dinheiro, tá? E hoje eu vi que não é muito dinheiro. E isso faz com que a gente expanda tanto nossa visão de patrimônio quanto de renda mensal. E isso facilita com que a gente ganhe mais dinheiro, tá certo? Então agora eu vou fazer uma analogia, que é a analogia da árvore, que na verdade é mais uma metáfora para a gente entender um pouco mais como funciona a nossa mente e os resultados que a gente gera. Vamos supor que a nossa mente é como se fosse a raiz das árvores. Então, na verdade, as raízes elas não são visíveis, mas o fruto ele é consequência das raízes da árvore, do que ela absorve de nutrientes, obviamente também com o sol, enfim, não vamos entrar nos fatores biológicos. Mas vamos falar sobre as raízes. As raízes fazem com que gerem aqueles frutos. E as raízes a gente não vê, tá? E a raiz é a nossa mente. Então, se a nossa mente, da mesma forma que a raiz, não tiver adequada, os frutos, que são os nossos resultados, eles não vão ser também como a gente espera. Por isso é muito importante a gente mudar a nossa mente, que são as raízes, para depois a gente conseguir gerar os frutos que a gente quer, que são os resultados da forma como a gente pensa. Tá? Então a gente precisa alterar o que a gente não vê, que são as raízes e a nossa mente, para ter depois um resultado em algo que a gente vê, que são os frutos, que também são os nossos resultados financeiros e sociais e assim por diante. Tá? Então, por isso que muita gente diz que o que a gente não vê, às vezes é mais importante que o que a gente vê. Tá? Então, eu quero terminar esse vídeo com a analogia da árvore e quero que você se lembre dele na hora de colocar em prática os exercícios e também na hora de ver as aulas, para também, vamos dizer assim, você dar mais importância como o resultado que a nossa mente pode gerar, o resultado visível que nossos pensamentos e algo invisível pode gerar. Tá certo? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.